Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. É um prazer imenso poder receber você nesse nosso canal que tem como objetivo preparar um povo para a volta do Senhor. Como movimento remanescente que somos, estamos cada vez numa crescente em nova luz, uma crescente de estudo da palavra de Deus. Você que tem acompanhado e assistido nossas lives, tem visto esse nosso objetivo, essa nossa crescente, e cada dia mais você poderá ver ao assistir nossos vídeos aqui, nossas postagens. Eu sei que você deve ter orado pelo nosso projeto, tem orado por ele, tem contribuído, alguns aqui podem ter contribuído também financeiramente, porque sabemos que fazer um projeto como esse envolve alguns recursos necessários. Então, que você continue desempenhando o seu papel e, mais do que isso, entregando sua vida, seu coração ao Salvador, ao Senhor Jesus, né? E eu queria agora, nesse momento, aproveitar e já dizer para você estar se inscrevendo em nosso canal, curtindo ele também, compartilhando, porque além de nós podermos estar orando por esse projeto, por esse trabalho que está sendo feito, também você pode estar contribuindo financeiramente, mas mais do que isso, você pode se inscrever. Quando você se inscreve, o que acontece? Você vai dizer ao YouTube que esse material é importante, que deve ser desenvolvido mais e mais. E assim você compartilha. Sabe, esse tema que nós vamos estudar hoje pode ser necessário para um amigo que você tem, para uma pessoa que você ama, por alguém que está passando pelo sofrimento em que esse estudo poderá libertar. Porque a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que você possa contribuir para esse objetivo. O tema de hoje é falta de sexo e divórcio. A gente sabe quantas pessoas podem estar passando por essa situação, por esse problema. E ela precisa ser o quê? Ser liberta. Será que é normal a pessoa não querer fazer sexo com o seu cônjuge? Será que pela falta de sexo por parte do cônjuge é motivo para um divórcio? O que a Bíblia apresenta quanto à relação do divórcio? Em que momento o divórcio é apresentado? Então, assista hoje nossa live, nosso vídeo, tá? E com certeza você vai encontrar respostas que não é popular, não é comum, mas está de acordo com as Escrituras. Que Deus te abençoe. Esse verso é aplicado para muitas situações. Opa, calma aí que vai vir coisa boa aqui, viu? Então nós estamos aqui adentrando ao assunto da doutrina bíblica. A doutrina bíblica será mais uma playlist do nosso canal. Vocês estão vendo que nós estamos incluindo vários materiais, né? Temos aí profecias, temos também filmes cristãos, temos músicas, mensagens musicais, louvores congregacionais, enfim, apostolado também adventista. E agora nós estamos estreando através desse vídeo a doutrina bíblica, tá? Temos pregações também, e algumas pregações estão sendo relacionadas a este tema também, porque sabemos que relacionamento, meus queridos irmãos, relacionamento, principalmente o casamento, é o que influencia a nossa vida para hoje como para o porvir. Então é necessário que a igreja remanescente esteja muito preparada sobre a questão também dos nossos relacionamentos, tá ok? Então vamos adentrar o estudo de hoje. Você está preparado? Pegue a sua Bíblia, tá? Esteja em oração, porque hoje nós vamos aprofundar sobre este assunto, tá ok? Então vamos lá. O objetivo do nosso estudo de hoje é: será que o cônjuge que não quer fazer sexo no casamento está cometendo o pecado de Mateus 19, verso 9? Pois algumas traduções diz fornicação ou relações sexuais ilícitas. Mas a palavra grega é porneia,
Se for, quais seriam suas implicações? Então, o estudo de hoje vai falar muito profundamente sobre essa temática, tá ok? Principalmente o texto de Mateus 19, verso 9, tá ok? Então, esteja acompanhando, pegue a sua Bíblia e assim vamos lá. Olha só, qual é a palavra empregada no texto bíblico de Mateus 19, verso 9, para relações sexuais ilícitas? Mas antes de adentrar aqui sobre a sua palavra original que está nas Escrituras, né, que é uma palavra aqui grega, vamos ler a passagem bíblica de Mateus 19, verso 9, só para a gente poder contextualizar um pouco aqui essa passagem, ok? Aqui foi feito um questionamento por parte de alguns líderes de Israel, ali de Jerusalém, para poder pegar Jesus mais uma vez em alguma situação embaraçosa, mas em todas o nosso mestre respondeu perfeitamente. E aqui, olha só, agora a questão foi sobre o divórcio, ok? Então é o tema de hoje também, falta de sexo e divórcio. Então o tema é realmente dentro do contexto. E olha só o que diz Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, como podemos ver aqui, Jesus ele faz uma explicação sobre a única razão para ser feito o divórcio, tá ok? Então seria por relações sexuais ilícitas. Mas o que essa palavra implica, né? A palavra empregada aqui é porneia, que no grego significa, da definição lexa do substantivo porneia, é prostituição, impureza, fornicação, todo tipo de relação sexual pecaminosa. Então, como podemos ver, a palavra é mais ampla do que muitos imaginam. Antes era mais considerado como sendo o ato sexual com outra pessoa, mas a palavra tem maior sentido para o termo traduzido como relação sexual pecaminosa, tá ok? Será que o cônjuge que não quer fazer sexo com o seu parceiro não estaria fazendo o pecado de porneia de Mateus 19, verso 9? É em torno desse assunto que está o nosso estudo, tá? É lógico que poderia ter aqui, aplicar muito mais sobre essa passagem, sobre esse texto, mas nós queremos adentrar mais profundamente sobre esse sentido da porneia, tá ok? A porneia relacionado à pessoa que não quer fazer sexo no seu casamento, tá ok? Como vimos na questão anterior, toda situação que envolve uma relação sexual pecaminosa é porneia. E sendo assim, o inocente está livre para divorciar e casar novamente com outra pessoa, certo? A cláusula de exceção faz pouco sentido se o cônjuge que não tivesse sido envolvido em porneia não tivesse o direito de casar de novo, não teria sentido. Já pensou? A pessoa, ela sofreu, né, o pecado em que o seu parceiro cometeu e ela ficar restrita a não casar? Então, realmente não tem sentido, né? Um divórcio legítimo permite um casamento legítimo, porque no tempo de Jesus, bem como durante os tempos do Antigo Testamento, o novo casamento depois de um divórcio era possível. Poder-se esperar uma situação semelhante para o Novo Testamento. Do outro modo, o Novo Testamento precisaria afirmar claramente que uma nova ordem foi estabelecida. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Todo esse material que eu estou colocando aqui, entre aspas, está tudo dentro de uma pesquisa bibliográfica, com referência. Então, se você quiser depois, eu poderei estar enviando esse material. Você pode me enviar um WhatsApp, a gente pode estar postando, tá ok? Mas aqui está. Essa é a fonte que está ali descrita, tá ok? Então, você vê que não faz nenhum sentido realmente se Jesus permite divorciar e não permitir casar de novo, né? Diferente, quem peca é que não tem o direito de casar, mas quem sofre o pecado do cônjuge, esse tem direito de ter um novo casamento, ok?
Jesus, nessa passagem, enfatiza que o casamento deve ser vivido como era no princípio da criação, conforme está em Gênesis 2, verso 24. Então, nos versos 5 e 6 de Mateus 19, ele diz o que? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então precisamos entender agora qual é o sentido dessa expressão a qual Jesus coloca aqui como sendo o quê? Sendo os dois uma só carne. Então vamos entender melhor sobre essa expressão. Podemos ver, dar várias ênfases nessa passagem, mas para ganharmos tempo e sermos mais objetivos, vamos destacar aqui o termo os dois numa só carne, ou os dois numa só carne. O que a Bíblia diz ser essa expressão? Então a palavra de Deus é a sua própria intérprete, tá ok? Mas eu volto a dizer, meu querido, esteja com a Bíblia na mão. É a palavra de Deus que tem que dizer ao meu e ao teu coração. Olha só o que diz aqui. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. O que o apóstolo Paulo diz ser os dois uma só carne? Olha só, ele diz aqui, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, ou seja, tem relação sexual com uma prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ou seja, o ato sexual foi idealizado por Deus para ser praticado dentro do casamento. Fora disso, é adultério. Então, Paulo aqui estava em 1 Coríntios avisando, advertindo a igreja de Corinto sobre a questão da fornicação, sobre pecados ilícitos imorais da sexualidade. E ele diz que o ato sexual, quando o homem pratica, né, ele está se tornando uma só carne, porque no propósito de Deus, lá em Gênesis, os dois deveriam se tornar uma só carne somente no ato sexual, só dentro do casamento, melhor dizendo. Então, o sexo fora do casamento, isso realmente é pecado, é adultério. E aqui nós vemos que os dois se tornaram uma só carne, é realmente viver a sexualidade que deve ser vivida dentro do casamento. Será que na Bíblia só o ato maldoso é pecado? Ou a negligência também seria? Então, se nós lermos agora Tiago, capítulo 4, verso 17, diz o quê? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Então, de acordo com a Bíblia, meus queridos irmãos, pecado não é somente eu fazer o mal, ou eu pensar o mal, ou eu falar alguma coisa mal. Não. Pecado é eu deixar de fazer o bem, deixar de fazer o que é certo, sabendo o que é para fazer e não faço. Então, por exemplo, se eu deixo de trabalhar porque eu não quero trabalhar, eu estou pecando em qual mandamento? Não roubarás. Por isso que o apóstolo Paulo diz em suas cartas, ele fala assim, aquele que deixou de roubar, passa agora a trabalhar. Você passa a contribuir. Você passa a ajudar o próximo. E assim, quando você trabalha, você tem dinheiro, você pode ajudar um necessitado, que vai estar o quê? Deixando de roubar. Então você vê como é importante que você faça isso, trabalhe. Ao mesmo tempo, é a mesma questão da sexualidade. Olha só, vemos como é tão importante esse conceito, que no dia do juízo, como é descrito em Mateus 25, verso 41 a 45. Interessante que nessa passagem sobre o julgamento, Jesus apresenta uma lista de pecados, não de atos maldosos, como assassinato, adultério, roubo, etc., mas sim de negligência, como deixar de alimentar o faminto, de vestir o nu e etc. Então você vê que Jesus, ele atrela muito fortemente o seu julgamento, não só incluindo atos maldosos, pecaminosos, mas aqui nessa passagem, Mateus 25, ele inclui enfaticamente o pecado da negligência, o deixar de ajudar, o deixar de cumprir com a parte que deve ser cumprida ao saber o que deve ser feito.
Então, podemos assim entender que não seria porneia somente o ato de ter relações sexuais com outra pessoa, mas o também em deixar de fazer sexo com o seu cônjuge. Será que a Bíblia já não advertia quanto a isso? Lemos agora 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5. 1 Coríntios, olha só, vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 7. Você achou aí a passagem bíblica? Então vamos lá. 1 Coríntios 7, verso 4 e 5. Diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa do quê? Da incontinência. Então vemos aqui que quando Paulo fala a expressão que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se você lê todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 7, você não tem nenhuma dúvida que aqui Paulo está se referindo ao ato sexual. Então, quando a mulher se casa, quando o homem se casa, eles têm um compromisso diante de Deus e diante do casamento de um se doar para o outro, por amor, voluntariamente, mas é realmente algo que deve ser vivido no casal, deve ser praticado. Isso é o normal, esse é o certo, tá ok? Esse é o plano de Deus no casamento. E Paulo, quando fala isso, por quê? Porque nós somos seres humanos pecadores. Podemos cair na tentação de pecar dessa maneira, por tantas situações, por negligência, por sermos egoístas, por estarmos em algum pecado que realmente nos afasta do desejo de estar com a pessoa com quem nós amamos. Se nós, ao casarmos, ao irmos ao altar diante de Deus, nós entramos no compromisso divino de viver em comum acordo com a pessoa com quem nós casamos, em viver unidade e em viver em sexualidade. Esses três princípios estão como os pilares do verdadeiro casamento. Então, a pessoa que casa, ela tem esse compromisso. Então, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. No ato sexual, a mulher passa a dar o poder ao homem. E o homem a mesma coisa. O homem também não pode negar. Ambos devem viver num relacionamento mútuo. E se caso precisarem privar, deve ser por um consentimento mútuo. E se dedicar a jejum e oração, mas não passar muito depois disso, porque senão Satanás pode ter proveito com essa situação. Interessante que o apóstolo aqui fala sobre uma privação por consentimento mútuo, não uma negação constante e indeterminada por parte de um dos cônjuges, pois assim Satanás teria proveito, pois se isso acontecer, vai haver o quê? Incontinência, ou seja, um descontrole sexual. Em outras palavras, o cônjuge que nega o sexo leva o parceiro a cair em pecados imorais de âmbito sexual. Isso aqui é muito sério. Você está entendendo a profundidade desse conceito bíblico? E eu digo, meus queridos, que infelizmente, hoje, na cultura em que vivemos, muitos irmãos da igreja, até pastores, não entendem essa verdade bíblica e levam a condição de fazer com que a pessoa que não quer fazer sexo, ela está normal, enquanto a outra pessoa que deseja fazer sexo, ela se torna, parece que anormal, parece que ela é a pecadora, quando na verdade é o contrário. Também o apóstolo diz aos solteiros para casarem, caso tenham desejos sexuais, pois seria melhor casar do que abrasar. Interessante, 1 Coríntios, aqui capítulo 7, Paulo, ele deixa muito clara a atitude dele. Paulo tinha um dom do celibato. Paulo não tinha essa preocupação em casar-se, mas ele entendia muito bem que muitos outros irmãos, que é a maioria,
teria desejo sexual. Então Paulo fala assim, olha, melhor era vocês não casarem. Ainda mais no contexto que Paulo está vivendo ali, sob perseguição. Mas, se você não consegue se controlar, é melhor que se casem. Então, assim, mas se um dos cônjuges não quer fazer sexo no casamento, então levará o outro quê? A abrasar-se. Se ele casa para acabar com esse abrasamento, com esse desejo, né, que pode se tornar desenfreado, ele casa com uma das intenções seria essa, porque se ele não tivesse desejo sexual, para que casar? Agora, se ele tem o desejo sexual, Paulo orienta a casar. Agora, se chega no casamento, o seu cônjuge não quer fazer sexo, então não tem sentido nenhum. Isso não faria nenhum sentido essa orientação do profeta em casar. E isso é lógico, pois para Deus não pode haver ausência de sexo no casamento, a não ser por impossibilidade, tá? Então há situações que nós vamos deixar bem claro. Mas, fora isso, fazer sexo é uma ordem divina. Então vamos analisar agora esse caso, né? Porque realmente, como eu falei, a cultura, infelizmente, até dentro da igreja, muitas vezes leva-se ao contrário. Quantos casos de irmãos e irmãs são disciplinados de forma incorreta por não compreender essa importante verdade? Vamos colocar duas situações. Duas situações para você aqui entender, duas ilustrações, e você tira suas conclusões de forma bem lógica, tá ok? Primeiro caso, para aquelas pessoas que não interpretam a negação do sexo no casamento como sendo um pecado de porneia de Mateus 19, verso 9, ok? Então, para aqueles que não interpretam essa negação do sexo como sendo porneia, olha só o que acontece. O parceiro da pessoa negligente, que não deveria nunca se separar, mas viver como resultado de não ter sexo com a frequência devida, viver na pornografia, com masturbação, ou na traição virtual ou pessoal, que é o que leva à incontinência. Ou, se no caso, se separar, deve voltar e continuar no mundo da pornografia com masturbação e traição, pois a pessoa negligente continua não querendo fazer sexo e o parceiro continua querendo fazer sexo. Pois nesse caso parece que querer fazer sexo é o anormal, é o diferente. Parece que quem quer fazer sexo é o que está pecando. O interessante é perguntar: quem colocou no ser humano o desejo de fazer sexo? Se você examinar as escrituras de Gênesis a Apocalipse até, você vai ver. O sexo está dentro do ideal divino, dentro do plano de Deus. O problema não é o sexo, é como, é quando, é onde, é como faz. Tá ok? Então, tanto é que sobre essa questão, eu estou lançando também aqui no nosso canal alguns vídeos, serão 3 vídeos sobre esse assunto, sobre sexo na Bíblia. Então, assista também esses vídeos, tá? Vai ser muito importante para você ampliar essa visão, essa compreensão dessa temática, tá? Então, vemos aí. E se chegar a divorciar, né? Olha só. Então, se essa pessoa que sofre disso, ela chegar a divorciar, nunca deve ter um novo casamento. E assim o parceiro que quer ter sexo deve ou ficar no abrasar-se, que parece ser contrária à recomendação de 1 Coríntios 7, verso 9, ou voltar para o cônjuge que não quer nada de sexo e ficar no ciclo do pecado adultério virtual ou pessoal. Pois para o parceiro negligente, é fácil ficar sem querer se relacionar com outra pessoa. Pois para ele, casar ou não casar é a mesma coisa. Pois ele não sofre com a tentação sexual. Pois para ele a importância do casamento é mais para status ou convivência emocional ou outra coisa. Pois para estes parceiros normais que querem sexo, deveria ou viver no abrasar-se ou orar para Deus tirar o desejo sexual. Uma coisa que parece, na maioria dos casos, Deus não ouvir essa oração,
mas deve ser porque essa pessoa não está tendo fé suficiente, né? Ele está orando, 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 e parece que Deus não atende a oração dele. Então nós vemos aqui, qual que você acha? Você acha que isso é o certo, é o lógico da Bíblia? De acordo com que você leu aqui em 1 Coríntios 7, será que Mateus 19, verso 9, está totalmente fora do contexto de 1 Coríntios, capítulo 7, e com outras passagens em Gênesis e outras diversas na Bíblia? Então, meus queridos, vamos pôr a mão na consciência. Quem sabe eu esteja falando para alguém que é pastor, que já dirigiu comissões na igreja, e fez com que este irmão fosse julgado e assim até submetido à disciplina, quando na verdade o culpado não era este irmão ou esta irmã, mas sim aquele que estava negando o sexo, que estava realmente praticando a porné de Mateus 19, verso 9. Mas como na cultura parece que o adultério é só quando se pratica, não quando negligencia, quando nós vemos, na verdade, na Bíblia, que a negligência é tão pecado quanto o praticar. E nesse caso, quem nega sexo está praticando o quê? Em qual dos mandamentos, dos 10 mandamentos? Aquela pessoa que nega o adorar a imagem, não terá outro Deus, é sobre o sábado? Não, é sobre adultério. Então a negligência, a ausência de fazer sexo, sim, é adultério e é porneia, é Mateus 19, verso 9. Agora vamos ao segundo caso. Para aqueles que interpretam que a negligência sexual é também um pecado de porneia de Mateus 19, verso 9. O parceiro do cônjuge negligente seria a vítima da relação. Ele estaria livre para divorciar e casar com outra pessoa que tem desejo sexual e não mais viver no abrasar-se, seja pornografia, masturbação, outra coisa semelhante, que nós sabemos que realmente é um pecado. Pornografia, quem sabe mais para frente eu quero colocar aqui em nossos vídeos tratando sobre esse assunto da pornografia que tem levado muitos irmãos e irmãs ao pecado. Pastores, há estudo que mostra que quase 70, 80% dos pastores em geral assiste e alimenta-se de pornografia. Então, realmente é um assunto muito delicado e muito necessário. Masturbação, hoje tem muitos defendendo a masturbação. Há médicos, até cristãos, defendendo masturbação. Então, masturbação é pecado ou não é? Então, nós vamos mostrar também mais para frente. Então, você vê que sobre esse assunto é muito amplo. Também está também naqueles vídeos sobre sexo na Bíblia, então, que assista essas nossas pregações tão boas e importantes, ok? Então nós vemos assim que a pessoa que está nesse segundo caso já considera o parceiro do negligente como sendo a vítima, tá ok? E olha só, e poderia viver exclusivamente com alguém que ama, conforme a orientação bíblica, e a pessoa negligente viver sozinha, caso queira, tá ok? Então é assim que é feito o julgamento, né? De acordo com a Bíblia, e Jesus falou em Mateus 19, verso 9, essa pessoa com quem ela se casa, ela estaria o quê? Em adultério, e assim também não poderia casar. Mas quem? O que cometeu adultério, o que cometeu porneia, não a vítima. Então a ordem aqui é invertido. Tá ok? Porque hoje, infelizmente, muitos ensinam o contrário. Ensina o quê? Que aquela pessoa que viveu sob a negligência, que viveu sendo negada o direito que ela tem, porque a outra pessoa não quer, ela ainda se torna culpada quando ela se separa, se divorcia, e ela é disciplinada e removida da igreja, quando na verdade ela não é a culpada, ela é a vítima, de acordo com a Escritura. Agora, com sinceridade, responda, irmão. Qual destes dois casos você acha que seria o mais lógico na ótica bíblica? Acho que não seria muito difícil de responder, né? Então você possa assistir esse vídeo, reanalisar as passagens e você vai encontrar a resposta para essa situação. E agora eu quero fazer uma explicação de uma pregação que eu fiz. E eu postei aqui nesse nosso canal
O tema é o divórcio. Para uma crise no casamento, é o divórcio a solução? Então, esse vídeo está tendo já uma boa percussão em nosso canal. E aí, muitos, ao assistirem esse vídeo, precisam de uma explicação ao entender agora essa passagem, ao entender agora esse contexto. E será um prazer poder responder. É lógico, o vídeo é longo, não vou postar tudo aqui, mas eu vou apresentar o trecho que está bem relacionado ao tema do eunuco, né? Porque quando lemos aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz aqui, ó: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E então Jesus, respondendo, lhes diz, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, esse sermão que eu coloquei no canal explica profundamente esse texto de Mateus 19, verso 9. E você pode ver aqui, esse vídeo eu postei no dia 28 de dezembro de 2022, ou seja, faz aproximadamente, já completará logo em breve 2 anos, né? Nós estamos já em dezembro, 2 anos já se passaram. Então, na época, eu não tinha a luz que eu tenho hoje sobre esse assunto. Então, essa parte aqui, sobre o eunuco, tem uma parte do vídeo que, infelizmente, eu estava equivocado na época. E não é só eu, muitos outros pastores, porque eu sou teólogo da Igreja Adventista, mas há muitos outros pastores, muitos outros irmãos que, infelizmente, têm esse mesmo erro teológico sobre essa questão. E a igreja remanescente é essa, que cresce à luz da aurora até chegar a ser dia perfeito. O conhecimento da Escritura nunca deve parar. Então, em 2022, eu tinha um equívoco sobre essa questão. E é uma parte só desse sermão que eu vi como equívoco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Vós, homens de Bereia, nobres sois, porque tudo que eu vos digo aqui, vós examinai na Escritura para ver se isso realmente é verdade. Então, se com o apóstolo Paulo ele estava elogiando a igreja de Bereia porque examinava na Escritura o que ele estava dizendo na sua pregação, quanto mais eu, irmãos, ou como qualquer outro pregador, nós não podemos ser, vamos dizer assim, acreditados de imediato, nós devemos realmente ser julgados aquilo que nós pregamos nas Escrituras. Então, na época, eu não tinha toda essa luz como eu estou tendo hoje. Então, eu não estou sendo incoerente. Eu estou sendo o quê? Crescente no conhecimento. E agora eu vou mostrar o trecho dessa parte do sermão e eu vou apontar aonde eu equivoquei. É uma parte pequena só. O restante do sermão maravilhoso. Mas essa parte aí eu tive esse equívoco e eu vou pontuar ele. E aqui nós estamos corrigindo essa parte nesse estudo. Vamos assistir então essa parte. Esse verso é aplicado para muitas situações e nessa não seria diferente. Há situações, irmãos, em que a outra pessoa, o seu cônjuge, não vai aceitar o evangelho, não vai aceitar o plano de Deus, não vai te trair, não vai querer separar e não vai querer ter relação. Olha só, então parando um pouquinho aí, então você vê que eu coloquei ali que haverá situações em que o cônjuge não vai querer aceitar o evangelho, porque nós sabemos pela escritura que não é porque você se tornou crente e o seu cônjuge não se tornou que você deve se separar dele. Não, você deve manter-se no casamento. A não ser que esse cônjuge incrédulo não queira ficar mais com você. Aí aparte-se, aí o divórcio também é normal, e aí pode realmente haver
aí a situação de novo casamento. Mas quanto isso, não. Então, você vê que eu coloquei essa questão. Pode o cônjuge não querer aceitar a fé, não querer se separar e não querer ter relação sexual. É nesse ponto que eu errei. Nesse ponto que eu coloquei a parte indevida com toda a luz das Escrituras. E olha só, por quê? Porque se fosse a pessoa não pudesse fazer sexo, aí tudo isso daqui seria aplicado perfeitamente à questão do eunuco. Mas a pessoa não querer fazer sexo, ela está indo contra a luz da Escritura, da vida sexual, do que Deus assim planejou. E você deve fazer o quê? Orar, vigiar, se cuidar, se privar, ficar até virgem, se for. Aí outra palavra errada aí, eu acho que a palavra que deveria ser colocada é eunuco, né? Não ficar virgem, né? Virgem não, mas viver como eunuco, né? E eu repito aqui, reforço, só na condição em que o cônjuge não pode fazer sexo, sofre impossibilidade. Aí é uma outra situação. Não é esse caso ao qual eu coloquei aqui, quando a pessoa não quer fazer. Aí é outra realidade. Se eu estiver errado, irmão, estiver equivocado com o que nós estudamos aqui, ignore tudo que eu falei. Examine a Escritura, mas eu não encontrei outra resposta. Pronto, irmão. Então, graças a Deus, nós encontramos hoje a outra resposta. A resposta que eu precisava complementar e terminar esse equívoco. E eu digo, irmãos, eu não vou tirar esse sermão que está no nosso canal. Isso é até importante para que os irmãos possam investigar e examinar a Escritura. Foi a única passagem que eu cheguei a citar dessa forma, se eu tiver equivocado. Irmão, o Espírito Santo já estava trabalhando. Não foi assim que aconteceu com nossos pioneiros? Principalmente sobre a questão da interpretação das 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado? Guilherme Miller se equivocou, irmãos. Mas Deus dirigiu todo o propósito para que pudesse chegar e compreender a nova luz e organizar o movimento remanescente. E olha só também, irmãos, Guilherme Miller, ele era um pregador, não era um profeta. Eu também sou somente um pregador da palavra de Deus sincero, que quer apresentar a verdade. A minha mesma sinceridade que eu tive quando eu preguei esse sermão é o que eu estou tendo hoje no estudo. E é somente esses que são sinceros, que querem pregar a verdade, viver a verdade, é que Deus dá nova luz. Eu sei que muitos podem agora, com essa passagem, julgar errado. Mas, irmãos, nós erramos, nós somos pecadores. Nós, pregadores, não somos perfeitos. Porque eu falo que é diferente com o profeta. O profeta não. O profeta não pode cometer esse equívoco doutrinário. Lembra do caso do profeta Natan? Quando Davi falou, olha, profeta, eu tenho vontade de construir o templo. E aí Natan falou o quê? Faz segundo o teu coração, Deus seja contigo. Quando Natan foi sair, Deus falou, calma, Natan, volta lá. Você errou. Davi não vai construir o templo. E aí ele voltou e teve que dizer a Davi que ele não seria aquele que construiria o templo, mas sim seu filho Salomão. Então você vê que com o profeta é diferente. Não que o profeta não seja pecador, ele pode cometer erros pessoais, mas quando ele envolve a liderança, quando envolve ensinamento, aí ele tem que ser corrigido, e Deus corrige o profeta. No caso de Guilherme Miller, não era profeta, era um pregador, mas Ellen White, quando se levantou, ela teve a visão clara das doutrinas da palavra de Deus de forma crescente, conforme Deus a usava e a iluminava. Então, irmãos, queremos concluir o estudo, pois sabemos que poderíamos ampliar muito mais o assunto, mas creio que aqui é apresentada a ideia principal. Não queremos também dizer que só porque a pessoa não está disposta a fazer sexo, alguns dias, que o divórcio deve ocorrer. Ah, ela está indisposta, com dor de cabeça, passou um dia, 2 dias, quem sabe uma semana ou 2 ou mais, que já deve ocorrer o divórcio. Não.
Até porque a ênfase geral da Bíblia seria não ter divórcio, mas só em um caso que é permitido ter, que é porneia, tá? Então, nesse caso aí de porneia, aí sim é autorizado na palavra de Deus o divórcio, tá ok? Então, quando parte do crente, tá? Quando parte do crente, o divórcio é nessa condição de porneia. E eu te digo, irmão, agora me veio à mente, olha como o Espírito Santo nos ilumina. É certo, uma pessoa que está casada, o seu cônjuge trair, ficando com amantes, e o crente, que é a vítima, souber que o seu parceiro está lhe traindo, ela deve continuar no casamento com essa pessoa? Então isso não entra na cabeça de ninguém. E por que não pode ser também, se o cônjuge não quer ter relação sexual, agora a pessoa deve manter no casamento a mesma condição de porné do ato pecaminoso, como também deve ser aplicada ao ato da negligência. Porque ambos é porneia, ambos é pecado, ambos está levando a pessoa à situação de pecado. E quando é assim, meus queridos, a Bíblia é muito clara, a autorização divina de divorciar. E assim, quando o divórcio é legítimo, também realizar um novo casamento, a pessoa está livre. Olha só, outra coisa, se for frigidez ou disfunção erétil, ou seja, por motivo de doença, então a situação pode ser diferente. Mas cada caso precisa ser analisado de forma bem profunda, tá? Então, quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que sofre de disfunção erétil ou sofre de frigidez, no caso das mulheres. Então é uma situação diferente, deve procurar ajuda, procurar por um bom psicólogo, procurar tratamentos terapêuticos naturais ou até em casos alopáticos para fazer o tratamento devido. Tanto para o homem como para a mulher, hoje nós temos vários recursos e conhecimento para isso. Então não tem motivo de negligenciar. Quem sabe eu esteja falando para uma esposa que hoje vive a frigidez e está negando sexo para o seu esposo, em vez de estar procurando ajuda, tratamento para salvar o seu casamento. E assim também eu digo em relação ao homem. Hoje também muitos homens sofrem de disfunção, de impotência sexual. Tem que assumir o seu problema e procurar ajuda. Mas o importante é serem felizes no casamento. Agora, se a mulher ou o homem fez de tudo para tratar-se e realmente não tem como resolver, aí sim, eu digo que aplico aquela passagem do eunuco na vida desse cônjuge. Agora, quando não procura, o cônjuge não quer tratar, não quer ir atrás, não quer correr e está vendo que seu cônjuge está no pecado, está na pornografia, na masturbação, está em pecado de, enfim, diversos de adultério, porque ele ou ela está negando o sexo para o seu cônjuge. Então aí é um pecado que Deus com certeza irá julgar, irá ser justo para com essa pessoa. Então, meu querido, não deixe de fazer sua parte. Corra atrás. Mas o que precisamos entender bem claro, que o adultério não é só sexo fora do casamento, mas é também não ter sexo dentro do casamento com frequência saudável para ambos, tá? Aqui também não é o meu tema de hoje falar sobre a frequência saudável no sexo dentro do casamento. Não é essa a nossa discussão, tá? Eu digo assim porque é muito claro. A pessoa que nega sexo fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até mais do que isso. Já nesses 32 anos que eu tenho de adventista, já vi muitos casos de irmãos que chegaram a falar para mim que já tinha anos em que a mulher não queria fazer sexo com ele. Então, meus irmãos, adultério não é só sexo fora do casamento. É não ter sexo dentro do casamento.
Então, ambos é adultério segundo as Escrituras. Pois no casamento legitimamente bíblico, o sexo é uma bênção ordenada e implantada por Deus na criação do ser humano. E que seguir fora disso é algo pervertido. Sexo não é pecado. O pecado é não fazer sexo segundo a vontade de Deus por amor. Isso sim é pecado. Então, meus queridos, eu gostaria de, assim, concluir esse estudo. Eu sei que foi um pouquinho longo, passou um pouco do tempo, mas como é um assunto muito delicado e necessita ser apresentado, principalmente em nossos dias, aonde está tendo um péssimo julgamento por parte da igreja para com muitos desses irmãos. Porque muitas vezes não se expõe, não coloca diante. E eu digo, deve ter muitos irmãos e muitas irmãs que são vítimas de um casamento sem sexo. E aí acaba recorrendo o quê? A pornografia. Isso nós temos estudos que falam desse aspecto. Existem outros, pode procurar aqui no canal do YouTube sobre esse assunto, você vai encontrar. Agora, um estudo como este vai ser raro, tá? Vai ser raro. Mas assim, muitos irmãos e irmãs recorrem à pornografia, entra na masturbação, entra no adultério virtual. E muitas vezes ele quer salvar o seu casamento. Ele quer viver feliz o seu casamento. Ele idealizou o casamento em que ele vive. Mas, infelizmente, Satanás tem provocado, através da incontinência, esse descontrole sexual na vida dele. E o que acontece, muitas vezes até leva ao adultério pessoal, e aí à traição, e aí, infelizmente, como o pecado é como uma bola de neve, né? Vem crescendo, crescendo e levando à destruição e muitas outras consequências. Então eu queria agora também fazer um apelo ao meu irmão ou à minha irmã que está sendo vítima dentro do casamento de uma relação dessa forma, onde seu cônjuge não quer fazer sexo. Em nome de Jesus, se separe, divorcie, viva livre desse vício pecaminoso que é a pornografia, a masturbação, e ore a Deus, se consagre, irmãos. E se assim você não conseguir deixar de ter o desejo sexual, que se case com uma outra pessoa, porque você está livre para isso. Você não está vivendo a porneia, mas sim aquele que negligenciou o que deveria ser vivido dentro do casamento, que é o sexo amoroso. Então, meus queridos, esse estudo de hoje tem atingido vários propósitos e objetivos de Deus. E eu queria que você assistisse esse vídeo mais uma vez, se for o caso, analise os textos, as passagens bíblicas e tome uma decisão ao lado de Deus. Se o teu cônjuge não quer ter relação sexual com você, você não está sendo obrigado a manter-se com essa pessoa. Você pode sim divorciar, como está em Mateus 19, verso 9, e ter um casamento de verdade, um casamento de amor. E se você é a pessoa que está negando sexo para o seu cônjuge, se arrependa em nome de Jesus. Você não tem o direito de fazer isso. Você não pode, como diz o apóstolo Paulo, privar o seu corpo, negar, não, você tem que se doar. O amor, o sexo é fruto do amor. O amor se doa, o amor não pensa em si egoisticamente. Não é quando você quer fazer sexo, é quando precisa ser feito sexo. Muitas vezes até sem a tua própria vontade. E se você não está tendo vontade de fazer sexo com seu cônjuge, analise o porquê. Por que você não quer mais fazer sexo com o seu cônjuge? Ele não te atrai mais? Ela não te atrai mais? Por que não está te atraindo? Então você que é o problema, você que está vivendo o problema, não é a vítima, não é a pessoa que sofre, não é a pessoa que está sendo negada, é quem nega. Então, que você possa, através desse estudo da palavra de Deus, tomar uma decisão
e se colocar ao lado de Cristo e viver pela fé, pois o justo viverá pela fé. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e deseja a você que você viva ao lado de Cristo. Agora, daqui a pouco, né, após a postagem, eu vou colocar os vídeos para você assistir. Tanto o sermão que eu preguei, daquele trecho lá, mas de forma completa, é só aquela parte lá que está equivocada, como também vou colocar a playlist da doutrina bíblica, que é uma nova playlist que nós estamos inaugurando. E você se inscreve no nosso canal, compartilhe essa temática que com certeza ela é tão necessária e fundamental para o crescimento da fé do povo de Deus. Esse é o meu desejo, minha oração. Amém.